Bom dia, queridos. Graça e paz. Muito bom estar aqui de volta depois de um bom tempo, né? Longe aqui com o nascimento do Luquinha, finalmente retornando a parte das manhãs. É bom demais estar com vocês. Antes da gente começar propriamente, um recadinho: o pastor Guilherme, como muitos perceberam, não está presente conosco hoje. Ele está lá na PIB, aqui na Primeira Igreja Batista em Itaquera. Ele já tinha se comprometido com essa agenda desde o ano passado, de pregar lá na igreja em Itaquera. Eles estão passando por um processo de transição pastoral, então ele está auxiliando a igreja em alguns momentos, tá? Como hoje. Mas, assim, como de costume, ele deixa o abraço a todos os irmãos, tá? Para a gente começar, então, vamos abrir lá em Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1. Nós leremos, então, do verso 1 ao 8. Tá? Pode se assentar, irmãos, desculpe. Não estou acostumado com isso. Todos acharam? Amém? Amém? Alguém esperando? Alguém procurando? Não? Então, vamos junto. Tiago, capítulo 1, do verso de 1 a 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelos ventos. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Vamos orar novamente? Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa porção da palavra que o Senhor nos entregou hoje. Muito obrigado porque o Senhor tem colocado no coração algo para compartilhar com a sua igreja, Pai. Que essas provações, que esse tipo de oração buscando sabedoria, que isso possa ser uma rotina em nossas vidas, Senhor. E que a tua palavra seja exposta aqui com fidelidade, aquilo que Tiago trouxe às 12 tribos naquela época, Pai. Que possamos compreender e entender a verdade que o Senhor nos traz diariamente. E que o Senhor complete essas palavras no coração de todos que estão aqui presentes, mas que o Senhor ilumine e abra desde já os ouvidos e corações de todos. Senhor, muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Irmãos, Tiago, ele já começa num ponto muito específico da sua palavra. O primeiro versículo dele me surpreendeu da forma como é tão profundo o conhecimento que ele quer passar apenas com Tiago, servo de Deus e Senhor Jesus, às 12 tribos dispersas de todas as nações. Então, para a gente poder compreender tudo que o Tiago está passando na sua carta, que é bem curtinha, vamos lá, em um dia, em 2 horinhas no máximo ali, a gente consegue ler essa carta de Tiago inteira e compreender todo o sentido que ela traz. Porém, existem muitas coisas que estão ali nas entrelinhas, que a gente precisa compreender um pouco do contexto, entender quem foi Tiago, a época que ele escreveu e para quem ele escreveu. Tá? Comumente, a gente pode até confundir Tiago, e isso aqui eu confesso um pecado meu, tá? Por muito tempo eu achava que esse Tiago que escreveu essa carta era o mesmo Tiago, um dos 2 Tiagos, menores ou maior, que foi apóstolo de Jesus. Alguém também pensava desse jeito? Ou não, todo mundo já sabia a diferença, que esse não é o mesmo Tiago que foi apóstolo. Só eu mesmo, né? Confesso o meu pecado. Mas, na verdade, esse Tiago, ele já chega aqui no comecinho como servo de Deus. Se a gente olhar nas cartas ali para os romanos, a carta para Éfeso, a carta aos Coríntios, todas essas cartas, quando Paulo chega, ele já fala: saúdo, sou Paulo, apóstolo de Jesus. Tiago não, ele chega: sou servo de Deus. E qual que é essa diferença? Por que ele chega a isso? Do grego, se a gente puxar essa mesma palavra de servo, a gente consegue compreender que a tradução literária do grego é escravo de Deus. Ele se coloca numa posição de escravo. Mas quem que é esse Tiago para falar sobre isso?
Tiago, ele não foi um dos apóstolos, mas ele viveu com Jesus, mais do que os apóstolos. Esse Tiago, ele foi meio-irmão de Jesus. Enquanto Jesus estava na terra ali, fazendo as suas explicações, explicando sobre o reino de Deus, contando suas parábolas, movendo multidões, Tiago estava na sua casa junto com a sua mãe, chamando Jesus de louco. Ele era um cético completo. Ele não acreditava nas palavras, no que Jesus tinha vindo a fazer. Tanto que, se a gente olhar nos evangelhos de João, quando Maria chega para falar com Jesus, e a multidão fala, olha, sua irmã e seus irmãos estão aqui, e Jesus fala, esses não são, meus irmãos são vocês que estão aqui e escutam as minhas palavras. Esse Tiago, estava ali no meio, falando, não, esse Jesus é louco. Esse Jesus, o que ele está fazendo? Está procurando ser morto? Porém, quando Jesus morre, Tiago ainda não acredita. Ele só vai acreditar e só vai ter a sua vida transformada lá em Atos 2. O que acontece em Atos 2? O Pentecostes. Nesse momento, Tiago percebe que o meio-irmão dele era realmente Cristo. E ali ele foi abençoado com uma porção absurda de fé, esperança e muita sabedoria. Porque a partir desse momento, que a gente começa a ler os relatos de Atos 2 até Atos 15, a gente vê que Tiago, de uma forma não tão comum, mas de uma forma muito disparada, ele chega a um posto em que em Atos 15 a gente vê que ele está em meio aos apóstolos que andaram com Jesus, que foram escolhidos por Jesus, ele está no meio de chefes de sinagogas, ele levanta sua mãozinha e dá uma opinião. E a opinião de Tiago, que não foi apóstolo, que não foi discípulo, que não andou próximo a Jesus, é aceita com unanimidade. E a partir daquele momento, Tiago é escolhido como um bispo das igrejas de Jerusalém. O que isso significa? Significa que Tiago cuidaria de todos os pastores de Jerusalém. Ou seja, um homem que viveu com Jesus, não acreditou nele, mas em um momento, em Pentecostes, se converte e muda completamente a sua vida a ponto de estar andando junto com os apóstolos e ser visto junto com os apóstolos. Esse é o Tiago que a gente está lendo hoje. Por isso que a carta dele é tão prática, a carta dele é tão direta, a carta dele traz para a gente uma visão muito clara daquilo que deve ser feito. Se a gente comparar com as outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, por Pedro, a gente vê que eles usam referências para testificar aquilo que eles estão falando. Tiago não, ele vai direto ao ponto. É isso, isso e isso, por isso, isso e isso, e acabou. Seguimos para o ponto seguinte. Porque Tiago, além dele ter essa unanimidade, além de ele ter esse respeito por todos em Jerusalém, ele escreve principalmente para crentes. E aí é que a gente chega, passando dessa saudação, servo de Deus, escravo de Deus, as 12 tribos dispersas entre as nações. E aqui eu confesso que eu amo a versão Almeida, a diáspora das 12 tribos. O que é diáspora? Que diacho que é isso? Com a dificuldade, que palavra difícil. Mas dispersão, dispersão das 12 tribos. As 12 tribos espalhadas. Mas essa diáspora, essa questão que ela foge desse contexto, que foge... os judeus estão fugindo ali de Roma devido à perseguição, ela traz um outro sentido nas entrelinhas. Porque a gente está no Novo Testamento. Mas nenhum apóstolo, Pedro, Paulo, já não fala mais as 12 tribos. Mas Tiago, ele usa essa figura linguativa das 12 tribos de Judá. As 12 tribos dispersas entre as nações. O que isso significa? Significa que são todos os crentes. Sejam eles descendentes de Judá, sejam eles descendentes das tribos, assim como o próprio Tiago era, mas também a todos aqueles que eram dispersos, todos os gentios que foram alcançados pela palavra de Deus para chegar nesse momento e serem perseguidos, todos aqueles que eram perseguidos e foram espalhados, não só por todo o contexto ali de Roma, da Ásia, mas por todo o mundo. E isso nos alcança hoje, porque um dia as nossas gerações foram perseguidas. A gente tem perseguição, como a gente tem visto nas quintas-feiras, o pessoal na Índia, a gente ainda tem crentes sendo perseguidos. Então, essa frase de as 12 tribos da diáspora entre as nações se referem a nós hoje. Tiago direciona essa carta hoje para nós. E cá entre nós, ele poderia muito bem chegar, Eu sou Tiago, sou brother de Jesus ali, irmão dele, então vocês têm que escutar tudo que eu vou falando. Mas não, ele chega como servo, como escravo de Deus. E aí, quando a gente entende esse público-alvo dele,
que seria um marqueteiro aqui, né? O que seria esse público-alvo? Essas pessoas, para quem Tiago está direcionando essa carta, a gente percebe que isso seriam pessoas que conhecem da palavra de Deus, pessoas que já compreendem, que vivem o verdadeiro evangelho e que estão sofrendo por diversas perseguições. Por esse motivo, Tiago já abre a sua carta falando exatamente sobre provações. Não é por qualquer motivo, não é por qualquer razão, mas ele é enfático nesse primeiro ponto. Provações. Se a sua Bíblia tem aqueles títulos, provavelmente aí a partir do versículo, logo depois do primeiro versículo, já está ali, provas e tentações. E isso se discorre até o versículo 18. Mas a gente vai focar só nessa primeira porção hoje, do 1 ao 8. Certo? Então já temos montados esse cenário aqui na nossa cabeça, né? Deixa eu tomar uma aguinha. A gente já tem montado esse cenário na nossa cabeça. Um servo que veio depois de Cristo, provavelmente foi um dos perseguidores também, chamando todo mundo de louco, mas ele se converte, é recebido por essa porção de Deus, e um escravo que vive nesse momento de perseguição assídua, que se dirige diretamente a esse povo que foi disperso. Se a gente olhar hoje, a nossa realidade não é muito diferente. Além das perseguições, além dessas provações que eles passaram naquela época, para eles era muito mais complicado. Hoje a gente está passando o quê? Pós-pandemia. Né? A gente está ainda sofrendo com os requisitos de uma pandemia que acabou de passar. A gente tem diversos problemas políticos, saúde social, questão cultural. A gente tem essa dispersão de identidade que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo, de pessoas que não se identificam mais como pessoas. A gente tem cada problema que a gente fala, meu Deus, onde esse mundo vai parar? Está acabando já, né? Estamos perto do apocalipse. Mas e se a gente olha o contexto de Tiago? Era muito pior. Era muito pior. Porque a fome que eles passavam era mortal e não era uma porção pequena. A acidez que havia naquele momento de pessoas fazendo protestos contra o governo romano, contra a igreja, contra diversos outros pontos, era muito mais mortal. Porque não tinha o controle que a gente tem hoje, não tem a mídia que a gente tem hoje para mostrar o que está acontecendo. Mas era uma coisa que um protesto, muitos morriam. Né? Os soldados iam para matar os protestantes. O protesto que eu estou falando aqui, o protestante não é da igreja, mas sim do governo em si, do Império Romano. E eles passavam por essa disrupção, eles passavam por esse momento de dificuldade. Então, quando a gente olha no contexto de Tiago, era tão, ou se a gente se aprofundar mais em questões históricas, que não é o nosso objetivo aqui, a gente percebe que era muito pior do que a gente passava hoje, quando ele escreve sobre provações. Mas ele vai trazer alguns pontos aqui, principalmente para a gente se alegrar nessas provações. A igreja se encontrava nesse meio, então, e é interessante a gente ver como Tiago usa essa palavra de provação. Né? O que significa provação? O que a gente entende por provação? Eu estou indo muito rápido? Eu tenho a mania de dar uma acelerada, assim, eu me empolgo e aí vai embora tudo de uma vez. Mas vou tentar me acalmar um pouco. O que significa, então, essa provação? Provação, ela é uma palavra que traz para a gente a ideia de uma dificuldade. Ela traz a ideia de um contexto de dificuldades diversas. Né? Quando Tiago está se referindo a isso, a provações aqui, ele está usando exatamente essa ideia da perseguição da igreja. Mas ele também usa ali no verso 2, por vários motivos dessas provações. Ou seja, independente de qual for o seu motivo hoje, ele dá essa abertura, dando a entender que as provações seriam as perseguições, mas ele também explica posteriormente que é qualquer tipo de provação, qualquer tipo de dificuldade, que possamos sair delas muito mais fortalecidos, muito mais robustos em relação à nossa fé. Tá? E também espiritualmente. E essas pessoas que Tiago se dirige, essas provações, a gente também vive muitas delas hoje. Né? Como eu falei, problemas com o governo, familiar. Dentro da igreja a gente encontra provações. A gente tem provações com alguns irmãos, a gente tem provações com algumas decisões da igreja, mas isso não é motivo de se desanimar. Tiago já traz esse contexto para a gente, de se alegrar. Então, eu queria refletir com os irmãos dentro de alguns tópicos para que a gente possa entender como que Deus usa essas provações para nos fortalecer espiritualmente e também nos moldar à semelhança de Cristo. A gente entende que todas as provações, todas as dificuldades que um crente passa, não é por acaso.
não é um simples acaso do destino, né? Não, isso não pode entrar na nossa cabeça de como crentes, que a gente tem que acreditar que isso está acontecendo por causa do universo, como dizem aí por fora, porque os astros se alinharam errado. Mas não, Deus ele permite que sejamos provados, e a gente vai entender isso aqui. Então, eu quero entender com vocês um pouco sobre, nós somos forjados pelas provações quando entendemos o propósito delas, tá? Quando a gente entende o propósito das provações. Passando essa introdução do verso 1, vamos ler de novo aqui verso 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aí agora eu peço a ajuda de vocês que a gente vai tentar desmioçar todo esse verso 2 e 3 aqui para a gente entender o que Tiago está falando. Mas aqui, logo no começo do verso 2, a gente já tem uma ideia o tanto quanto distópica, por dizer assim, o tanto que ela se afasta de uma realidade, que para a nossa cabeça, a primeiro ponto de vista, ela, meu, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Como assim considerar motivo de alegria as provações? Então significa que eu preciso passar pelas dificuldades sorrindo? Que eu preciso ir alegre com um sorriso na cara, com felicidade, quando vem aquela tentação, vem aquela provação, vem aquela dificuldade? A minha empresa está em ruínas, estou indo à falência, eu preciso sorrir? O mundo está se desabando em assassinatos, em homicídios, em assaltos, e eu preciso sorrir? É isso mesmo que Tiago está falando para mim? Quer que seja bem sincero agora? É exatamente isso. A gente precisa se alegrar em todas as provações. Porém, com ressalvas daquilo que a gente entende, se essa provação vem de Deus ou se é uma provação que a gente está causando a nós mesmos. Então vamos entender isso daqui mais um pouco. O verbo considerar ou pensar sobre, logo aqui no começo, considerem motivo de grande provação, ela faz com que a gente pense, tenha um esforço mental. O que significa considerar? Pensar sobre, analisar sobre as nossas provações. É um evento que, a partir de certo ponto de vista, nesse caso, da perspectiva de Deus, a gente precisa olhar para as nossas provações numa perspectiva divina. A gente precisa ver como Deus está enxergando essas provações na nossa vida. E se a gente vê lá em Hebreus 12:11, nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Porém, mais tarde, no entanto, e aqui a gente pode adicionar tantos poréns, entretantos, todavia que a gente desejar, produz fruto da justiça e paz para aqueles que por elas foram exercidos. O autor de Hebreus é cirúrgico junto com Tiago nesse ponto. Nenhuma disciplina é realmente um motivo de alegria. Mas qual é o motivo que Tiago então fala que a gente deve se alegrar? Pelo resultado, pela perspectiva de Deus. A nossa provação, a nossa dificuldade, ela vai se tornar um fruto. E isso vai nos trazer justiça e paz. Isso vai nos fortalecer espiritualmente. Se a gente for considerar, então, de uma perspectiva humana, não existe nada além de mágoas e dores. Não existe nada além do que leva a sofrimento numa provação. A partir do momento que a gente muda, que a gente começa a considerar um motivo de alegria e olhar pela perspectiva divina, a gente entende que isso vai produzir frutos na nossa vida. Tá? Então, a chave para compreender isso, a chave para a gente entender essa alegria nas provações, é separar, então, a alegria da felicidade. Muitas vezes a gente acaba confundindo as duas coisas. Muitas vezes a gente atrela uma alegria a um momento de felicidade. Mas são duas coisas completamente diferentes. Nós estamos felizes quando tudo está correndo bem em nosso benefício. Isso nos traz felicidade, isso nos deixa felizes. Mas a verdadeira alegria que Tiago está falando aqui
só vem quando percebemos que Deus está por trás de uma provação e trabalhando para o nosso bem. Não vou ler, mas se você abrir lá em Romanos 8, 28, a gente vê que Deus age para o bem de todas as coisas. Então, como que a gente pode tirar isso da equação? Não tem como tirar isso da equação, né? Deus, que a gente está falando tanto em Romanos, tanto em Tiago, tanto em Hebreus, tanto no Antigo Testamento, em todas as cartas, e em todos os evangelhos, é o mesmo Deus. Não tem como a gente tirar essa ideia de uma da outra. Então, todas as provações é motivo de alegria, desde que a gente enxergue que ela vem de Deus, tá? E aí, a gente vai para uma tentação, por uma provação que é a mais famosa da Bíblia. Eu acredito que todos já devem até, em algum momento aqui nessa reflexão pela manhã, ter passado por ela. Mas Jesus foi provado. Jesus foi tentado. No deserto. Satanás achava que estava tentando Jesus. Ele foi lá, se prostrado diante de mim, se colocares, eu te darei tudo. Satanás pensava que estava tentando. Mas, na verdade, Deus permite essa provação, não para provar Jesus, mas para mostrar para nós hoje, que até mesmo Jesus passou por provações no seu ministério. Ele passou por provações diante do seu povo, antes de iniciar toda a sua pregação, antes de iniciar o que a gente conhece hoje, como a história da redenção. Está lá nos evangelhos. Mateus 4 e Lucas 4 vai trazer essa mesma perspectiva de Satanás tentando Jesus, enquanto Deus permite essa provação para que a gente cresça, para que a gente hoje entenda que Jesus passou por isso. E se a gente voltar no Antigo Testamento, ou decorrer da Bíblia inteira, a gente vê que Abraão também foi provado. Abraão Deus mandou, pega seu filho Isaque e vai lá e sacrifica ele para mim. Ele foi e chegou no momento, Deus, tudo bem, você entendeu? Você entendeu que eu estou no controle das coisas? Eu sabia que você ia, mas você precisava entender na sua cabeça que você tem essa força espiritual, você precisa ser fortalecido. A mesma forma acontece com Moisés no monte. Lá em Êxodo 34, 28. Israel passando pelo deserto em todo o livro de Números. É uma provação para o povo. Deus já sabia o que aconteceria, Deus já sabia do resultado, mas o povo não. Nós não sabemos do resultado que Deus apresenta para a gente, onde Deus quer que a gente chegue. Mas Ele permite essas provações para que a gente alcance e fortaleça o nosso espírito, fortaleça a nossa espiritualidade confiando nele. Elias no deserto também, enfim, se a gente ficar citando aqui tantas provações na Bíblia, a gente passaria a nossa manhã inteira, daria o horário do culto da noite, e a gente estaria aqui ainda citando tantas provações de tantos profetas, de tantas pessoas que passaram. E nessa carta, porém, como eu já disse no começo, as principais provações é a pobreza e a perseguição. Mas, quando ele chega aqui em diversas provações, no finalzinho do versículo 2, e de fato passarem por diversas provações, Tiago está falando para a gente reagir e lidar com as provações que Deus nos dá no dia a dia. Nós não sabemos, irmãos, aonde essas provações virão. Nós não sabemos para onde ela nos levará. Nós não temos ideia do que pode acontecer quando nós aceitamos essa aprovação de Deus, passamos com alegria, entendendo que seremos fortalecidos por Cristo. Tá? Então, por que devemos reagir com alegria? Como se não fosse motivo suficiente entender que Deus está nos dando isso, a gente tem que pensar cuidadosamente nessa questão, principalmente no verso 3. Vamos lá. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Pois vocês sabem. Agora, entrando um pouquinho aqui no contexto teológico, só para a gente explicar uma curiosidade. Curiosidade teológica, coisa simples. Essa, porque você sabe, é introduzido um texto catequéticos, que são verdades teológicas que o povo judeu, desde aquela época, no tratado, em todas as questões para consolidar a Bíblia como temos hoje, considerou esse termo extremamente importante e reconheceu que deveríamos preservar para próximas gerações. Porque você sabe, explicando o que significa, os propósitos das provações. Porque você sabe, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Porque você sabe que a prova, o que significa essa prova? No termo grego, quando ele escreveu isso, era muito comumente usado prova por ourives. Todo mundo sabe o que é ourives?
Ficou uma carinha de dúvida, eu vou explicar. Ourives é a pessoa que trabalha com ouro. Ele trabalha forjando ouro, ou seja, ele faz anéis, faz joias, faz diversas coisas. Então essa prova, ela traz dois aspectos para a gente pensar, pois vocês sabem que a prova, e isso traz duas ideias para a gente pensar aqui. Dois aspectos. O primeiro é um processo de refinação que torna o metal, ou seja, os passos que tornam o metal em algo puro. Essa é a prova que nós passamos. Um processo que vai nos transformar em algo purificados. Um processo de provações que nos purifica diante das dificuldades. E, em segundo lugar, o resultado dessa prova. Ou seja, você tinha todo esse trabalho com ouro para que ele se tornasse puro, e depois disso vinha a prova mesmo como você prova um sapato, sabe? Nesse mesmo contexto, provar uma roupa, que é quando o ourives faz o teste e vê a genuidade daquele ouro. E isso, quando o Tiago traz essa ideia, é para a gente ver a aprovação das pessoas ou coisas, ou um processo determinado. O processo de provações nos purifica, e isso também nos traz provas de que nós somos purificados por esse processo espiritual. Tá? E aí tem uma história, acho que contada mais por pastores antigos, mas como eu vim dessa escola um pouco mais antiga, a gente tem decorado, né? Um aluno foi perguntar para o seu mestre como que ele fazia a prova do ouro, né? Depois de forjar, depois de passar dias trabalhando na purificação daquele ouro. E esse aprendiz chega, mestre, como é que você sabe que esse ouro está pronto para ser vendido? Como você sabe que esse ouro está pronto para virar uma joia de um rei? Como esse ouro está pronto para virar a joia de uma rainha, de alguém importante, e não é só um ouro mais ou menos ali para a gente vender para outras pessoas. Então, o mestre ferreiro, ele pega o ourives, né? Pega uma barra de ouro e mostra para ele. Nesse momento, o aprendiz vê o seu próprio reflexo no ouro. Então, essa prova que a gente traz, que Tiago traz aqui, é para que a gente seja um reflexo. Para que a gente se torne um reflexo de quem? De Cristo. De Jesus. A prova nos torna reflexo de Cristo. O processo de provações nos faz crescer desde que a gente entenda que vem de Deus, desde que a gente compreenda, considere essa prova realmente algo divino, nós estamos sendo forjados para ser próximos, parecidos, espelhos de Cristo. O pastor Guilherme contou nesse mês aqui já 2 vezes a história do missionário que foi para uma tribo, não sabia como falar a língua daquela tribo, mas ele decide viver como espelho de Cristo. E quando ele morre, os outros missionários chegam naquela tribo e perguntam, vocês conhecem Jesus? Sim, conheço, ele está aqui, ó. Ele viveu com a gente durante 13 anos. Esse é o nosso objetivo no meio de uma provação. É se tornar parecidos com Cristo. Amém? Então, as chamas das provações, e aqui a gente entra nessa ideia de ourives. Deus permite, então, provações para que elas testem a nossa fé e refinem a nossa caminhada espiritual. O fogo, então, refinador, fortalece a nossa fé, ensina-nos a perseverar, assim como o ouro. E as chamas dessas provações fazem emergir impurezas. Toda provação de Deus, ela nos faz mostrar o nosso pior lado. Você já passou por alguma provação que você ficou assim tranquilo, sem precisar tomar nenhuma atitude? Não. Deus sempre vai pegar no nosso pior ponto para ser provado. Ele sempre vai mostrar para a gente o nosso pior lado. E nós somos pecadores. Nós temos vários pecados, nós temos vários lados ruins que precisam ser mostrados para que a gente possa enxergar os nossos próprios erros e a partir daí passar por um processo de purificação. Em outras palavras, as nossas provações permitem esperar no Senhor mais eficazmente ao longo do tempo. Por quê? A partir do momento que a gente é provado, essas impurezas são mostradas, a gente pode esperar em Deus, a gente pode confiar em Deus que isso vai ser limpo do nosso coração se a gente se dedicar a viver essa provação completamente. Então, a ideia de que o sofrimento produzia resistência, ela era muito comum ali no Antigo Testamento, numa literatura judaica, entre os judeus, os fariseus daquela época, e a gente vê isso lá em Romanos, na carta de 1 Pedro, todos chegam numa mesma verdade básica. Deus envia provas, envia provações
para nos fortalecer o nosso nível de confiança nele. Tá bom? Então, a partir do momento que a gente entende o propósito das provações, a gente percebe que é enviado de Deus e ele exige que a gente confie nele para que a gente passe por essas provações. E ele faz porque essas dificuldades terrenas nos obrigam a confiar totalmente nele e não em nós mesmos, no mundo em que nós habitamos. Como resultado do que aprendemos a esperar pacificamente por ele e assim tornarmos espiritualmente puros, obtendo a sua aprovação. Né? Então é assim que Deus nos chama para ser um reflexo de Cristo, para que quando a gente olhe para os céus, as provações, tudo aquilo que a gente foi provado, a gente entenda que foi enviado de Deus, que é um propósito de Deus para a nossa vida, que tem um objetivo para chegar. Isso aqui eu dou um testemunho meu. Eu fugi do ministério, eu fugi de igreja durante 17, 18 anos, por aí. Não lembro exatamente o número, mas eu fugia de igreja. Como o diabo foge da cruz, eu fugia de entrar em qualquer igreja. E Deus foi me provando. Deus foi falando comigo, falou, você tem que voltar, você tem que voltar. Eu conheci a Bíblia, fui estudante do colégio católico, aprendi bastante coisa sobre... Vinha qualquer crente falar comigo, eu falei, eu conheço a Bíblia, conheço até mais do que você. Já com aquele egocentrismo, com aquele, eu estou aqui, eu sei, eu entendo. E Deus foi me provando para quebrar essa ideia de que a igreja eu poderia ser algo sozinho. A gente precisa de uma igreja. A gente precisa conviver com os irmãos. A partir do momento que a gente aceita essa aprovação de Deus, a partir do momento que eu aceitei na minha vida, comecei a frequentar uma igreja, aí eu vi o quanto eu estava errado. Aí eu vi o quanto era difícil ser crente. O quanto era difícil congregar em comunhão. Deus foi colocando provas, coisas que eu nem imaginava que tinha na minha vida. Mas a partir do momento que a gente entende que isso é propósito de Deus, é propósito de Deus para cada um de nós, as coisas mudam. As coisas mudam completamente. A gente se colocar prostrado diante de Deus para entender que o que Ele nos envia de testes de provação não é porque Ele está nos provando, mas é para que a gente entenda o nosso propósito aqui na Terra, para que a gente entenda aonde Ele quer que a gente chegue, muda completamente. Muda tudo. Amém? Então, partindo para o segundo ponto... Opa! Eu sempre fico perdido, que ele mostra tudo para mim. Somos forjados pelas provações quando buscamos a perseverança e o crescimento espiritual. Verso 4. Vamos lá comigo. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Um verso só, pequenininho e tão profundo, né? Bom, quando a gente olha para o verso 4, depois de todo esse contexto, de que a perseverança, que as provas vêm de Deus, as provações vêm de Deus, a gente percebe que ele já começa o verso 4, e a perseverança deve ter ação completa. O que é ação completa? O que a perseverança, a prova, tem a ver com uma ação completa? Porque a gente está falando de uma provação que muitas vezes pode ser espiritual, pode ser algo mental, e onde isso tem uma ação, onde isso se completa como uma ação. A gente é responsável, então, por permitir que as provações completem as suas tarefas, permitindo que o trabalho sejam e hajam em nossas vidas. Tiago está falando basicamente aqui, aceita essa aprovação, aceita essa prova. E aqui nesse momento algumas igrejas já estariam rodando aqui no manto, né? Aceita a prova. Não, aceitem a provação que Deus está enviando para vocês. Aceitem aquilo que Deus está dando de desafio. Não fuja, não corra. Não esteja longe do que Deus tem preparado para você. Deixe que isso surta efeito na sua vida. Passe por essa provação para ser refinado. É essa a ideia central que Tiago traz no verso 4. E frequentemente isso demora, né, muito tempo para que esse processo termine. Tanto para se render a Deus, como para permitir que os efeitos ocorram. Nós somos pecadores, irmãos, sendo bem sincero. É muito fácil falar, vamos passar pela ação completa da aprovação? Todo mundo levanta a mão, vamos. Mas é difícil. Na hora que a gente está naquela aprovação, na hora que a gente está passando pela dificuldade, o que a gente quer é correr dela. O que a gente quer é termina logo, acaba logo isso. Meu Deus, eu quero ter paz, eu quero ter felicidade, eu quero ser alegre 100%.
E isso é fugir das nossas provações. Então a gente precisa permitir que esses efeitos ocorram para que a gente possa ser maduro. Maduro aqui no verso 4 também pode ser traduzido do grego como perfeito. A gente pode ter essa ideia de que essas provas nos farão maduros ou perfeitos e íntegros, né? Indicando então, quando o processo é concluído, podemos experimentar o propósito perfeito de Deus nas suas vidas, nas nossas vidas. E é um processo dinâmico e ativo que exige grande esforço. O cristão perseverante vai se tornar então alguém completo ou inteiro, perfeito, maduro, como vocês preferirem, de verbos a gente tem diversos. Quando a gente permitir a prova das nossas vidas, que ela haja do começo ao fim e que a gente caminhe com Deus. E esses dois termos gregos aqui, quando a gente pensa em maduro e íntegro, perfeito, enfim, nesse finalzinho do verso 4, eles são sinônimos. Ambos indicam a obra completa e perfeita de Deus em nós. Podemos ser tudo aquilo que Deus pretende. Tá? Não é Barbie Girl aqui, não é tudo aquilo que a gente quer ser. É tudo aquilo que Deus quer que a gente seja. A gente consegue se tornar aquilo que Deus quer que nós nos tornemos. Nós temos que estar centralizados na vontade de Cristo, na vontade de Deus, para que a gente chegue a um objetivo, para que a gente consiga alguma coisa. E por que isso soa tão distoante? O porquê que isso soa? Poxa, eu posso ser tudo aquilo que eu quiser ser dentro da vontade de Deus? Sim, porque os planos de Deus são perfeitos. A gente não pode se tornar algo que a gente quer ser. Eu não queria ser pastor, eu não queria estar no ministério. Eu não queria ser seminarista. E Deus me chamava. Corri, como eu falei para vocês, 18 anos eu corri. E Deus continuou me chamando. Eu não posso ser outra coisa, irmãos. Eu não consigo ser outra coisa. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Porque quando Deus fala que a gente tem que ir para tal caminho, irmão, a gente pode ficar rodando. E enquanto mais você se recusar a isso, a gente vai parecer com o povo de Êxodo. Rodando ali no Monte Sinai por 40 anos sem sair do mesmo lugar. Rodando, até entender os propósitos de Deus, até a gente parar de reclamar, brigar com Deus, e falar, tá bom, Senhor, eis-me aqui. Assim como os profetas do Antigo Testamento falavam, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, eu estou aqui para ser usado por Ti, para ser uma obra no Teu reino. Então a gente pode ser qualquer coisa, desde que Deus permita e Deus queira e esteja nos planos dEle. Tá? E o segundo termo dessa metáfora, esse segundo termo de íntegro, na verdade, ele vem de uma metáfora médica que Tiago nos traz aqui em grego, que ele se refere a um corpo sólido ou inteiro. Ou seja, quando a gente consegue entender essa aprovação, quando buscamos a perseverança e o crescimento espiritual, além de nos caminharmos para um processo de purificação, a gente também se solidifica dentro da palavra, tá? Nós nos tornamos inteiros, completamente saudáveis em todas as áreas que Deus quer que nós trabalhemos. Que o processo de provação é exatamente isso. A gente tirar todas as nossas impurezas e, novamente, se colocar ali disposto para trabalhar para Deus. Em outras palavras, à medida que a gente aprende a perseverar nessas situações difíceis, a gente começa a se tornar seguidores de Cristo mais maduros, e aí a gente consegue atingir uma porção da plenitude espiritual. Tá bom? E o que significa essa plenitude espiritual, essa perfeição? Significa que a gente vai ser perfeito na Terra? Que vai existir homens perfeitos na Terra? Não! Naturalmente, a perfeição ela não chega completamente aqui, na Terra, no mundo. A gente não consegue se tornar perfeitos. Mas é um objetivo de todo crente. A gente precisa buscar a perfeição, porque Deus é perfeito, porque Cristo foi perfeito, Cristo é perfeito. Então a gente precisa ir atrás disso, entendendo completamente a nossa posição e a nossa busca por essa perfeição, até entrarmos no reino dos céus. Lá sim, quando a gente chegar ao lado de Jesus, ali estaremos na perfeição completa, com novos corpos, enfim, toda aquela história que nos traz a ideia no final dos evangelhos, em Atos, no Apocalipse. Lá sim a gente será perfeito. Significa que a gente vai desistir do processo aqui na Terra? Não. A gente precisa
ir atrás dessa perfeição, a gente precisa ir atrás de se tornar alguém próximo, parecido a Cristo. E Tiago, ao decorrer da sua carta, que eu recomendo muito que os irmãos leiam, ele vai trabalhar exatamente esses pontos centrais da fé, da perseverança, da esperança, da perfeição. É uma carta extremamente pastoral, é uma carta como se os nossos pastores estivessem escrevendo diretamente para nós hoje. Então, vale muito a pena tirar um momento hoje do seu dia, durante essa semana, para a gente estudar um pouco mais sobre essa carta de Tiago. E as provas da nossa fé são uma necessidade espiritual. Na medida que testamos o nosso caráter cristão e nos ensinam a perseverança espiritual, a gente vai se tornando mais completos em Cristo e perfeitamente inteiros, ou pelo menos satisfeitos com a nossa perfeição, necessariamente satisfeitos por Deus, saudáveis espirituais. E assim nós encontramos o contentamento, a alegria e uma felicidade perfeita. Isso nós encontramos quando estamos caminhando em direção a Cristo. Nós devemos ser felizes no meio à provação quando nós buscamos o crescimento espiritual. Quando nós buscamos o crescimento espiritual, nós estamos buscando ser parecidos com Cristo. É como se fosse uma escada. A gente não consegue fugir de um ponto sem encontrar outro. A gente precisa ir subindo esses degraus. A gente precisa passar pela aprovação para a gente ter a recompensa desse crescimento espiritual, para sim a gente se tornar semelhante a Cristo. Amém? Seguindo então para o nosso último ponto. Nós somos forjados pelas provações quando buscamos sabedoria em meio às provações. Nós somos forjados pelas provações quando buscamos a sabedoria. Vamos lá comigo, versos 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Se você é um crente assíduo de Bíblia, nesse momento aqui, Tiago ele não vai puxar nenhuma outra carta, nenhuma outra fala de outros apóstolos. Mas a gente vê nitidamente referências em 1 Pedro, na carta de 1 Coríntios, a carta de Éfeso, Romanos. Tiago ele está pegando tudo aquilo ali e comprimindo numa coisa para que seja prática, rápida, fácil de entendimento. Né? Então, quando a gente olha ali nos versículos 2 e 4, Tiago desenvolve um problema das provações e a necessidade de superá-las. Do 5 ao 8, ele vai explicar exatamente como. Como que a gente é forjado pelas provações? Como que a gente passa por essas situações? Qual que é a parte prática? O que a gente precisa fazer? E Tiago é muito bom por causa disso, porque ele dá uma problemática e ele já vem em como a gente resolve esse problema. Como que a gente enfrenta essa dificuldade? Como que a gente enfrenta essas provações? E qual que é a solução para isso? É por intermédio da sabedoria divina e pela fé. E isso vai fluir ali naturalmente. Do versículo 4 em diante, onde para aqueles que permitam, para a gente que vai permitir a perseverança, faça um trabalho perfeito e a gente encontre a sabedoria divina. E quais são as condições dessas orações? O que a gente precisa fazer então? Tiago ele vai dar aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus a que todos dá livremente. Acabou. Resolveu o nosso problema. Se a gente tem um problema de sabedoria para lidar com provações, porque provações a gente não precisa de força, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa construir algo novo para passar por uma provação. A gente precisa de sabedoria. A gente precisa saber lidar com as situações. E a partir da sabedoria, diversas outras coisas serão nos dadas. E como é que a gente faz para ter essa sabedoria? É só pedir para Deus. É só orar. Peça, e lhe será dado. Romanos, ali o Evangelho de Mateus também vai trazer diversas outras referências à oração e aquilo que Deus entrega para nós.
Então, a partir do momento que a gente tem uma vida cristã, tem Cristo no centro, e a nossa caminhada é caracterizada por essa centralidade, de novo, Deus no meio de tudo, nós somos confiados nele em todas as áreas, em todas as outras áreas. Então, a gente chega através da sabedoria, para que a gente alcance essa perfeição em todas as áreas da nossa vida, ou essa caminhada de perfeição, melhor dizendo, né? Então, quando a gente procura diante dele por sabedoria e orientação, quando pedimos com fé e aceitamos a sua palavra e confiamos nele implicitamente, sem duvidar, acreditando toda a sua benevolência, toda a sua bondade amorosa para conosco, e não há certeza, tá? Aliás, não há dúvidas do seu amor, da sua bondade para conosco. A gente pode ter certeza de que aquilo que a gente está pedindo, ele irá atender, desde que pedimos com sabedoria e pedimos por sabedoria. E a fé, aqui, quando o Tiago se refere, quando nós pedimos com fé, é a mesma fé salvadora de Cristo. Quando nós confiamos que Cristo é o nosso único mediador, o nosso único salvador. Ou seja, nós precisamos pedir com a intenção de ganhar a sabedoria para passar por essas provações. E nós precisamos ter fé em Cristo, sabendo que Deus é amoroso e bondoso para que Ele nos dê essa aprovação. Devemos recordar também, irmãos, de quando Deus nos diz o não ou espera. Em todo tempo Ele é bom, tem até aquele louvor, né? Quando a porta se abrir, Ele é bom, quando ela se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, se a cura vier, Deus continua sendo bom. Nós humanos, com a nossa visão humana, não entendemos o seu propósito, mas nós precisamos buscar entender o que Deus quer de nós, tá bom? E quando ele fala esse não ou esse espera, é porque ele nos ama o suficiente para não nos dar o que queremos, mas sim o que precisamos. E vem aquele velho ditado, né? O pai sabe o que é melhor para o seu filho. Nosso Pai Celestial sabe o que é melhor para a gente. A gente já passa, eu não sei vocês, mas eu já passei por diversas situações que eu recebi o não de Deus, e o meu coração pecaminoso ficou bravo. Não, mas por quê? Por que não? Por que esse espera? Por que agora não? Por que eu tenho que esperar mais um pouco? Ou por que eu não vou conseguir alcançar isso? Eu lutei tanto para chegar nesse ponto. E aí, anos depois, quando a gente vê o resultado do caminho que Deus nos coloca, a gente olha para trás e fala, agora eu entendi. Porque se aquilo tivesse acontecido comigo, provavelmente eu teria me afastado de Deus, provavelmente eu teria caído em pecado, provavelmente eu teria brigado com algum irmão, provavelmente aconteceria uma desgraça gigante na minha vida. Mas Deus é tão amoroso que Ele falou não para mim e me corrigiu. Falou, não, você vai seguir por esse caminho. Você não vai seguir pelo caminho que você quer. E é essa a ideia que a gente precisa ter quando a gente for orar a Deus. Né? E aí quando o Tiago fala sobre essa dúvida, a gente pede com fé, pede por sabedoria, pede pelo que é correto. Mas e quando ele nos diz que para não pedirmos com dúvidas, o que significa essas dúvidas do verso 6 em diante? Pois aquele que a dúvida, peça porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. O que ele está querendo dizer isso? Porque ele poderia ter falado somente, só não duvida. Só não duvida disso daí que você vai receber de Deus. Aí a gente pode voltar lá para o nosso grego e definir a palavra dúvida com muito cuidado, tá? Porque Tiago está trazendo um outro contexto aqui. A dúvida para a gente é uma distinção entre coisas. No caso aqui, que Tiago está dizendo é uma atividade mental de se dividir. Ou seja, a nossa mente acaba se dividindo. A gente não está duvidando que a gente vai receber ou não. Porque se a gente está pedindo, a gente tem um pouquinho de fé, né? Se a gente ora, pelo menos um pouquinho, um grãozinho de fé a gente tem, de sabedoria. Se a gente for pedir alguma coisa para Deus, a gente... Deus, eu sei que o Senhor vai me dar. Termina a oração. Acho que não vai dar, não. Não sei. Acho que é muita coisa, é demais. Eu pedindo sabedoria para Deus. Como é que Ele vai me dar sabedoria? Então, essa mente dividida é exatamente isso que Tiago está trazendo, essa ideia aqui para a gente pensar. Em um momento ela se encontra em Deus, ou seja, estou pedindo para Deus me ajudar aqui, e no outro momento eu corro para o mundo. Eu vou atrás de sabedoria, então, vou pegar um livro de filosofia e vou engolir ele aqui inteiro para mim ter sabedoria. Então, eu confio em Deus, mas ao mesmo tempo eu corro para o outro lado para ter essa ideia mundana do que é sabedoria, de algo que eu quero ganhar. Não significa que, por pedir sabedoria, a gente tem que ficar ali sentado esperando a bênção cair do céu, né?
Vai cair assim, um balde de sabedoria em cima da gente. Não. A gente precisa ir atrás disso, mas confiando em Deus, sem deixar de ter a nossa fé, sem dividir a nossa mente. Se a gente quer sabedoria, a gente vai atrás da sabedoria de Deus. A gente não precisa correr por uma sabedoria mundana. A gente não precisa dividir a nossa mente e ficar pensando naquilo que pode ser sabedoria, né? Hoje, com tantos coaches, eu vi um termo essa semana, como é que é? Coach quântico. Eu falei, nossa, deve ser coach de química, né? Física. Não, era empresarial ensinando como você ter um negócio de sucesso. Eu falei, coach quântico? Meu Deus, aonde a gente está chegando? O que é isso? Então, a ideia não é essa, não é buscar esse tipo de sabedoria, e sim a sabedoria divina. E assim, quando nós estamos firmes espiritualmente, mas constantemente falhando no compromisso, na confiança de Deus, é esse tipo de dúvida, é essa relação que Tiago quer que nós tenhamos, que nós devemos pensar sobre isso. Se devemos confiar nele, em Deus, ou em nós mesmos? A resposta aqui é óbvia, nós devemos confiar em Deus. Nós devemos sempre, em qualquer dúvida, se voltar a Cristo e falar, Deus, eu confio em você. Pronto, e acabou. Sem nenhum problema. E aí Tiago pergunta se acreditamos verdadeiramente que Ele é nosso Pai amoroso, que se Ele realmente vai nos dar, se no fundo nos consideramos indiferentes e se assim nós seguimos o nosso próprio caminho. Numa única palavra, dúvida. Uma dúvida, assim como as ondas do mar, que é o vento que leva, você vai se deixar levar assim? Como o vento batendo e falar, hoje eu estou aqui na igreja, amanhã eu estou buscando um coach, amanhã eu estou buscando alguém para me instruir, alguém para seguir a minha vida e não seguir a Cristo. É assim que a gente pensa? É assim que a gente deve pensar? Não. Se a gente pensar dessa forma, a gente é como as ondas do mar. A gente está sendo levado para qualquer lugar que não seja diante dos pés de Cristo. E esses padrões, sempre dessa mudança do mar, de uma imagem perfeita, que aquilo que a gente poderia chamar de uma vida cristã normal, é mais uma forma da gente pensar de uma forma terrena. Muitas vezes a gente olha assim, o mar, aquela beleza, nossa, as ondas, que bonito, né? Mas a gente sempre precisa pensar que existem outras... que existe um vento que carrega isso para vários lugares, ela nunca está ali firmada em algum ponto, diferente de nós que precisamos estar firmados na rocha, precisamos estar firmados em Cristo. E aí, há dois resultados para essa inquietação da nossa vida, que a gente vê aqui no verso 7 e 8. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois ela tem mente dividida e instável em tudo o que ela faz. Se você vive assim, a partir de cima para baixo, não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, você não deve esperar receber nada do Senhor. É direto e reto o que o Tiago está falando. Não espere nada de Cristo. Se você vive sendo levado pelo vento, não espere que você receberá coisa alguma. Não espere que você terá bênçãos, não espere que você terá sabedoria, não espere que você terá qualquer coisa na sua vida. Porque você está sendo levado embora por ventos, você está sendo levado embora por outras pessoas, porque Cristo não é o seu centro. E tão pouco você deve esperar em Deus, tão pouco você deve esperar na benevolência de Deus, porque você está sendo levado embora para outro lugar que não é o desejo de Deus, não é o desejo de Cristo. Então, esse é o ponto principal. Essa é a chave para a gente entender como é que nós somos forjados pelas provações. Como que nós passamos por isso. Não existe segredo. Não existe nada. Mas aqueles que deixam Deus de fora da sua vida, grande parte do tempo, nunca deve esperar muitas coisas dele. Nunca deve esperar passar por provações, mas vai ficar na provação por um bom tempo. Vai ficar sendo provado e 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 tentado até entender que é Cristo que tem que estar no centro da sua vida. Geralmente, essas pessoas que estão fora daquilo que Deus quer para as suas vidas, elas esperam que as coisas funcionem para eles sem recorrer a Deus, sem recorrer a Deus trabalhando nas suas vidas. Mas sem querer nada com Deus, como que a gente pode esperar que Deus queira alguma coisa com a gente? Se a gente não se entrega a Deus, como que a gente pode esperar que Deus entregue alguma coisa para nós?
Como que a gente pode pensar desse jeito? Não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. Se a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente sabe que Deus cuida de nós. Deus cuida de todos. Mas se a gente entrega a nossa vida, com certeza, ali as provações vão ter fim. Ali nós teremos alegria em Deus. Ali nós entenderemos o que Deus tem planejado para as nossas vidas. E essa é a real razão que Deus não dá nada para eles. Porque de mente dividida e instável em tudo que eles fazem. E isso resume muito quem é cético. E Tiago chega a isso com firmeza, de novo, como eu falei no começo, porque ele foi cético. Ele duvidou de Deus. Ele não estava na centralidade de Cristo. Quando Jesus veio, seu próprio irmão estava do lado dele, cresceu com ele, provavelmente brincou a infância com Jesus. E ele não estava na centralidade de Cristo. Ele teve essa proximidade, muito mais que apóstolos e discípulos. E ele foi cético. Então, quando ele fala isso, ele fala com propriedade, porque ele viveu de forma cética e duvidosa. Ele viveu de uma forma em que ele duvidou de Cristo, seu próprio meio-irmão, né? Não é irmão completo, ele é meio-irmão. Mas ele duvidou da bondade de Deus. E ele chega falando que você não vai receber coisa alguma se você estiver duvidando, se você não estiver na centralidade de Deus. Tiago, então, para a gente finalizar, irmãos. Tiago, então, ele se referindo a essa falta de considerar o cuidado de Deus na nossa vida, essa nossa falta de empatia, essa nossa falta de cuidado de ver Deus com essa centralidade na nossa vida, a gente vai ter dúvidas, a gente vai ter incertezas, a gente vai ter uma recusa constante de confiar em Deus, porque Ele não está no centro da nossa vida, a um ponto que a abordagem da fé da nossa vida, da falta de fé na nossa vida, nos deixa inquietos, nos deixa tristes, nos deixa sem âncoras, sem alicerces, estáveis para proporcionar uma visão segura do nosso futuro em Deus, da nossa vida para o nosso futuro. Então, a instabilidade causada por essa dúvida, a instabilidade causada por essas incertezas de quando a gente pede para Deus, a gente pode até se referir ao provérbio, não me fugiu a palavra agora, a parábola. A parábola é de quem constrói a sua casa na areia, de quem constrói a sua casa na rocha. A gente pode até se atrelar a isso em meio às provações. Se a gente confia em Deus, a gente está colocando os nossos alicerces numa rocha. A gente não vai ser movimentado como as ondas do mar. A gente tem a certeza de que Deus está à frente, cuidando do nosso futuro, cuidando das nossas provações. Mas aquele que é egocêntrico, aquele que não tem os seus alicerces firmados na palavra, tem firmados nas areias, perdidas desse mundo, nas areias da vida, aquele que está completamente sem causa, sem Deus no centro, esse sim vai ser levado como ondas para o mar, para aonde seja lá, nem Deus quer saber disso. Aonde seja que o mar o leve, aonde seja que o vento leve. A famosa frase, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai embora, você vai embora. A partir do momento que você não tem Deus na sua centralidade, as suas provações deixam de ter sentido. Se você não tem Deus no centro, para que você vai ser provado? Para que você vai ser uma pessoa melhor? É só para falar que é uma pessoa melhor? Eu tive um professor de filosofia que me quebrou uma vez, que ele veio com a seguinte frase: se você busca ser bondoso para se amostrar para os outros que você é bondoso, que é para ser bondoso na frente dos outros e falar o quanto você é bom, o quanto você faz coisas boas, a sua raiz, a raiz desse pensamento já é pecaminosa. É um professor de filosofia crente, no ensino médio. A raiz do seu pensamento, a raiz do que leva você a tomar as suas ações, já é pecaminosa, porque você está fazendo isso com o intuito de receber algo. A partir do momento que a gente tem Deus no centro, a gente sabe que as provações são para Ele, para nos provar e nos levar a um objetivo maior, que para a gente é impossível saber até chegar lá. Mas Deus permite, eu tenho certeza que Ele permite que quando a gente chega no objetivo da nossa aprovação, Ele vai nos mostrar aquilo que a gente passou, o porquê que a gente passou, qual é o resultado disso na nossa vida e na vida de outras pessoas. Mas é importante para a gente, como crentes, se lembrar de sermos humildes e termos Cristo no centro, porque senão tudo isso
É uma atitude vã da nossa parte. É tudo um pensamento louco da nossa cabeça de achar que nós estamos fazendo isso por bondade e por virtudes do nosso próprio coração. A gente não tem virtude. A gente não tem pensamentos bons. A gente não faz alguma coisa por pura bondade, porque o nosso coração pecaminoso não nos permite. Nós somos pecadores. Todas as nossas ações que nós tentamos tomar pelas nossas próprias forças, seja em meio às provações, seja em meio ao conhecimento espiritual, não vão ter resultado se não tiver Deus no centro. Amém? Que possamos então entender que a gente depende de Cristo, que a gente depende que passamos por essas provações, confiando em Deus, sabendo que Ele está no controle, pedindo sabedoria para Ele e somente para Ele, porque Ele deseja nos ensinar. Ele deseja nos trazer ensinamentos e crescimento espiritual. Então que possamos, irmãos, nesse ano de 2025, buscar mais a Cristo, buscar estar na presença dEle, buscar passar por provações. É o comecinho do ano, irmãos. São 19 dias, eu já passei por cada provação, eu imagino que vocês também devem ter trazido várias provações de 2024, vários desafios passando pela sua cabeça enquanto você escuta essa mensagem. Várias coisas estão no nosso coração. Mas eu dou a certeza para vocês que Deus está no controle de tudo. Enquanto vocês estiverem com Deus no coração de vocês, Deus está no controle de tudo. Deus sabe dessas provações. Ele não está deixando a gente ao léu para ser levado pelo vento, pelo mar, ou seja lá o que for. Ele está com a gente, passando por cada situação. Que possamos, então, no momento das nossas orações, sejam com nossos familiares, seja na nossa oração, até mesmo do almoço, nos colocar diante de Deus e falar: Deus, seja feita a Tua vontade na nossa vida, que essas provas, que essas dificuldades, que eu possa enfrentar com alegria, que eu possa passar por essas provações com um sorriso no rosto e mostrando para os meus irmãos que tem sim, principalmente os irmãos de fora da igreja, principalmente aqueles nossos vizinhos que quando vê a gente passando por dificuldade, fala lá: olha o crente passando por dificuldade. Não fica pregando lá, não tem aquelas igrejas que pregam que vai dar tudo certo. Que a gente possa mostrar para eles que a gente passa por provação, que a gente passa por dificuldade sim, mas que a gente tem alguém soberano sobre nós, cuidando de todos os momentos, assim como o Tiago nos ensina. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, Deus Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa porção da palavra que o Senhor trouxe ao coração dos seus fiéis, Pai, dos seus filhos. Senhor, que o Senhor possa completar essa palavra, que o Senhor possa colocar no coração de cada um aqui presencial, aqueles que nos acompanham pela live, que vão escutar depois, a Tua verdade, o Teu coração, o Teu desejo para com eles, Senhor. Que possamos entender que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que cuida dos Teus fiéis, assim como o Senhor cuidou desde o começo, em Êxodo, das 12 tribos que ficou vagando por 40 anos no deserto, o Senhor os supriu. Assim o Senhor nos supre, assim o Senhor nos prova, assim o Senhor busca o nosso crescimento espiritual hoje. Então que o Senhor possa, Pai, se mostrar presente na vida de todos aqueles que te colocam como centro, aqueles que colocam o Senhor no centro do seu coração e escolhem entregar a vida para o Senhor, não só por palavras, mas por atitudes também. Que possamos entregar as nossas orações a Ti, que possamos entregar e pedir sabedoria ao Senhor. Assim como Tiago nos ensina, que as provações que o Senhor nos dá possam refletir, Pai, numa pureza, que possamos ser servos Seus e espelhos da Tua bondade, do Teu amor, através dessas provas, Pai. Muito obrigado por mais esse culto. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.